Depois, uma outra coisa que me chamou muita atenção, no tipo de yoga que eu ensino, que tem o mantra, eram os mantras. Então, o quanto o mantra ele mexia comigo, aquilo de gerar uma força de grupo, a galera cantando junto, né, vocalizando os mantras, mas aquela energia de grupo dos mantras foi algo para mim foi muito impactante. E aí eu comecei a perceber que aquelas técnicas no dia a dia estavam mexendo comigo no meu dia a dia. Então, as técnicas práticas que eu vivenciava nas minhas práticas de yoga, conduzidas por alguém ou vivenciadas sozinho mesmo, aquilo estava impactando na minha vida de uma tal forma que as pessoas à minha volta estavam entendendo. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga ou como futuro professor de yoga. A minha ideia central é fazer você ser mais valorizado como professor, poder ganhar, chegar a um resultado expressivo dentro dessa profissão, por exemplo, de R$ 20.000 mensais e constantes, e ainda conseguir viver exclusivamente do yoga. Tá? Essa é a proposta, eu sou o Dani Borges, e o tema da live de hoje é por que ser professor de yoga. Hoje eu trouxe um tema que a princípio não parece ser diretamente conectado com esse objetivo de ser mais valorizado, ganhar mais e tal, mas por que ser professor de yoga? E a gente tem que dividir aqui em duas frentes. Tá? A gente começa a live de hoje e eu vou dividir em duas frentes, porque essa pergunta ela pode ser muito preciosa para professores antigos. Então, por que eu estou aqui? Por que eu ensino yoga? Por que eu quero propagar essa filosofia? Por que eu decidi ser professor? Porque eu estou há tanto tempo na profissão. Assim como pode ser, e até o motivo de eu ter feito essa live, vieram muitas perguntas de pessoas que estão no processo de formação. E estão ali com as suas dúvidas, estão ali com seus questionamentos, estão ainda indecisos de como fazer ou por que fazer. Então, eu decidi, como foram muitas perguntas indo nessa linha de raciocínio, eu decidi gerar esse conteúdo para poder aí contar um pouquinho, ou da minha história, ou contar um pouquinho para vocês de como você pode pegar essa resposta, então, por que ser professor de yoga, pegar essa resposta e que ela possa te estimular a ir além, tá? A chegar realmente a resultados mais expressivos, independentemente da sua experiência dentro do yoga, dentro do processo de formação. Eu acho que essa é a grande ideia da live de hoje. Então, por que ser professor de yoga? E aí, dentro dessa lógica, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente gerar essa comparação. Os professores de yoga que já são mais experientes, que já estão aí há muito tempo, e professores de yoga que estão num processo de aprendizado, de dedicação, que estão querendo chegar num resultado diferente. Tá? Às vezes, muitos desses professores querem mudar a sua vida. E tem professores mais experientes. Por exemplo, a Bruna entrou agora, a Bruna já tem mais de 10 anos como professora de yoga. Então, assim, é uma professora que precisa entender a lógica. Por que ser professor? Né? Eu procuro, dentro da minha metodologia, sempre trazer em primeiro plano o motivo pelo qual a pessoa ela decidiu ser professor. Eu acho que isso, para mim, é imprescindível para a gente poder nortear as ações. Quando eu estou dando consultoria, ou quando eu estou dando mentoria, é muito importante eu entender por que a pessoa está. E a pessoa tem que saber isso. Tá? Eu fiz algumas lives sobre isso, eu fiz algumas lives nesse sentido, para vocês compreenderem. Para quem já é meu aluno do Personalize, sabe que isso é o primeiro passo, eu acredito muito nisso. Mas é importante a gente entender. Essa pergunta ela é relevante para o antigo e ela é relevante para o aluno novo. Se eu falei que esse conteúdo está sendo gerado aqui, principalmente por causa dos alunos novos, a gente tem que entender na cabeça desses alunos novos o que passa, qual é o motivo, o que segura, o que prende. Né? E aí eu vou falar um pouquinho, vou contar um pouco da minha história para vocês que estão me ouvindo agora ao vivo, e para quem vai ouvir depois gravado, em algum momento, para que você entenda, tipo, qual o processo que eu passei. Muito provavelmente,
seja o motivo pelo qual você passou também. Deixa eu ver outra, a Bruna aqui, ó, eu amo dar aula, caí de paraquedas na época, mas é o que me traz felicidade. Cara, então, para mim também foi assim, Bruna. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Quando eu comecei, meu colégio eu fiz exatas na época, no colégio, hoje não é mais dividido assim, se eu não me engano, mas o meu colegial eu fiz exatas. Eu era muito associado com números, gostava de matemática e tal. Só que eu tinha uma paixão por estar com pessoas, por me relacionar com pessoas. Então eu tinha essa paixão. Então humanas estava ali de alguma forma brotando dentro de mim. E eu fui trabalhar com uma empresa que era uma empresa de máquinas que tinha tudo a ver com números também. E por um período bom de tempo aí eu fiquei trabalhando nisso. E aí depois apareceu o jiu-jitsu na minha vida. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a competir jiu-jitsu. Depois do jiu-jitsu, depois de competir jiu-jitsu, eu fui para o lado de pensar em poder ensinar, passar adiante conhecimento. E eu achava isso que poderia ser algo interessante. E aí surgiu, depois do jiu-jitsu, surgiu o yoga na minha vida. E quando eu travei contato com yoga, foi algo que realmente me motivou. Eu achei interessante em vários aspectos. Tinham várias coisas do yoga que me motivavam. Eu acredito que esse seja o primeiro motivador de alguém que está querendo trabalhar com yoga, de alguém que queira exercer essa profissão. É você se alinhar, você se conectar com o yoga. E eu já travei contato com pessoas que fizeram o processo inverso. A pessoa, ao invés de conhecer o yoga, travar contato, se apaixonar pelo yoga, a pessoa já veio querendo ser professor. Em geral, eu posso aqui estar muito equivocado no que eu vou falar, tá? Mas como eu sou muito direto normalmente, mas em geral não deu certo. Em geral, as pessoas que vêm nesse lado, eu quero trabalhar, quero ter uma nova profissão, eu quero apostar numa profissão, o cara nem conhece o yoga e vem ensinar. Em geral, esse processo não dá certo. Então, na minha pequena experiência de 22 anos associados ao yoga, o que eu vi é isso. São pessoas que vêm para o yoga querendo praticar, conhecem o yoga, se transformam através das técnicas do yoga e a partir daí querem ensinar, querem passar adiante conhecimento. Tá? Então, eu acho que essa é a lógica natural. E foi assim comigo. Então, comigo foi o processo de eu conhecer, me apaixonar pelo yoga e falar, cara, eu estou num período de transição. Eu estou num momento em que eu não estou feliz com o que eu faço. E eu estou enxergando no yoga uma excelente alternativa de unir algo que é transformador para a sociedade, algo que está totalmente associado com os meus valores, de estar com pessoas, de ensinar pessoas, de ver as pessoas se transformando, e ao mesmo tempo de ser uma profissão promissora, uma profissão relevante. Eu acho que esses são os itens que eu enxergo como muito importantes para quem deseja ser professor de yoga ou para quem quer seguir adiante nessa profissão. Então eu vou falar sobre cada um desses itens, porque eu acredito que sejam itens bem importantes para quem quer ser professor de yoga ou para quem está e às vezes está meio desestimulado e através do que eu vou falar agora pode se estimular a ter esse tesão de novo em poder ensinar o yoga. Tá? Então são 3 quesitos. O primeiro deles é o filosófico. Então, o yoga, como eu venho falando, é uma filosofia muito profunda, muito complexa, tem muitos ensinamentos, tem muitos tipos de yoga, tem várias vertentes, tem várias formas, prismas diferentes de se enxergar o yoga. Tá? Então, é uma filosofia, e a partir do momento que você trava contato com ela, que não seja essas exceções que eu falei, de pessoas que simplesmente já querem vir ensinar yoga e nunca praticaram yoga de verdade, nunca fizeram yoga. Então, raras exceções, em geral, são pessoas que, provavelmente como você que está me ouvindo agora, que travou contato, que praticou, que se apaixonou, que de alguma forma aquilo impactou sua vida, aquilo transformou sua vida. Então, primeiro item é o filosófico. E a gente tem que entender que para ensinar o yoga, você vai ter que se aprofundar na filosofia. Você vai ter que conhecer mais, você vai ter que estudar bastante.
Não é uma filosofia algo que simplesmente você vai lá e você faz. Por mais que o yoga seja prática, seja você ir lá, sentar, praticar, fazer um respiratório e tal, mas o yoga vai muito além disso. Ele abarca uma atuação no desenvolvimento do ser humano muito grande, muito grande. Então, é mudança de hábitos, é mudança de pensamentos, é mudança de paradigmas, é quebra de paradigmas, é o lado prático de você mexer com o seu corpo, de você transformar o seu corpo, de você enxergar que isso é possível, que isso é viável para todo mundo, independentemente você consegue ajustar. Existe uma individualidade em relação ao yoga. Então, existe todo o processo filosófico que é apaixonante. É apaixonante. Mas essa paixão, esse amor que a gente cria pelo yoga tem que ser vivenciado. Tá? Você tem que vivenciar, você tem que colocar ali, eu brinco assim, sentar a bunda no chão e fazer a prática. E aí aquilo vai te transformar de várias formas. Muito provavelmente você que está me escutando agora, que deve ser um praticante, ou informação, ou uma pessoa que já vivencia o yoga há muito tempo, muito provavelmente você tem histórias. E aí até, se você estiver aqui agora me ouvindo ao vivo, fala assim, cara, o que mais impactou você como praticante? Quando você travou um primeiro contato com o yoga, o que te motivou, o que te impactou? Escreve aqui para mim. Eu vou te contar, não, eu falei que eu ia contar a minha história. Algumas coisas me impactaram. Primeiro, por mais que eu era campeão de jiu-jitsu, já sempre fui esportista, a forma como o yoga me trouxe determinados obstáculos e que, na minha concepção, seriam facilmente superados, e eu percebi que não era tão fácil assim, aquilo foi um motivador para mim. Depois, a parte respiratória foi algo que, a cada ano que se passava, eu não vou nem falar a cada dia, a cada ano que passava, era mais impactante a forma como o yoga ele impactou a minha vida como praticante, como pessoa, como ser humano. Depois, uma outra coisa que me chamou muita atenção no tipo de yoga que eu ensino, que tem o mantra, eram os mantras. Então, o quanto o mantra ele mexia comigo, aquilo de gerar uma força de grupo, a galera cantando junto, né, vocalizando os mantras, mas aquela energia de grupo dos mantras foi algo para mim foi muito impactante. E aí eu comecei a perceber que aquelas técnicas no dia a dia estavam mexendo comigo no meu dia a dia. Então, as técnicas práticas que eu vivenciava nas minhas práticas de yoga, conduzidas por alguém ou vivenciadas sozinho mesmo, aquilo estava impactando na minha vida de uma tal forma que as pessoas à minha volta estavam entendendo. Cara, como que o respiratório está atuando? Porque eu sentia, eu gostava, eu tinha prazer em fazer o respiratório, mas aquilo estava impactando na minha forma de ser com as pessoas. Eu estava muito menos explosivo para o jiu-jitsu. A explosão é importante, por exemplo, mas eu não perdi, eu consegui canalizar essa explosão para o jiu-jitsu. Então eu comecei a entender como que cada um daqueles elementos que eu vivenciava no dia a dia, nas minhas práticas, estava mexendo comigo, estava me fazendo desenvolver e, consequentemente, me proporcionando uma mudança incrível no mundo. Porque, assim, a partir do momento que tem uma pessoa que consegue administrar o estresse do dia a dia melhor, tenta imaginar se isso é reproduzido para milhares de pessoas. Por isso que eu sempre falo que, assim, muita gente não travou contato com yoga ainda. A quantidade de pessoas que estão à sua volta, que nunca vivenciaram yoga, que nem sabem o que é, talvez já tenham ouvido falar, talvez até de uma forma equivocada conheceram yoga, mas a quantidade de pessoas que nunca praticaram yoga, nunca sentaram para fazer uma prática é gigante. Então, lá no início eu falava, cara, se isso me transformou, se isso conseguiu fazer com que eu pudesse ser uma pessoa diferente a partir do momento que eu conheci o yoga, será que isso não vai funcionar com as outras pessoas? Então, naquele momento, isso começou a aquele bichinho ali começou a coçar ali dentro de mim, começou a florescer, começou a crescer, e eu falava, cara, eu preciso de alguma forma levar isso adiante. E aí decidi um dia ser professor, lá em 2001.
Final de 2001, decidi ser professor. E quando eu decidi ser professor e quando eu percebi que eu poderia passar adiante esse conhecimento, eu também percebi, veio um segundo critério aí, né? Que era, cara, para eu fazer isso, eu não posso simplesmente ter como um hobby. Não que eu não acredite, tá? Eu já formei muitos professores que têm o yoga como hobby. E tá tudo certo com isso. Mas no meu tipo de perfil, eu não queria dedicar o yoga um tempo, uma parcela do tempo. A transformação em mim foi tão grande como ser humano que eu queria levar isso adiante full time. Então eu decidi que seria minha única profissão. Só que profissionalmente eu tinha que enxergar se era viável. Na época eu não tinha família que eu sustentasse, eu não tinha filhas, eu não era casado, então ali já morava sozinho, já me sustentava, eu me sustentava. Então eu precisava minimamente isso, me sustentar, ter uma profissão que pudesse me alimentar no dia a dia, etc. E aí foi quando eu entrei no yoga. Bom, acredito, eu vi realmente, além de todo esse processo filosófico que mexeu comigo, que eu queria propagar para as pessoas, eu queria que realmente poder impactar o mundo. E até hoje esse é um propósito de vida que eu tenho, de alguma forma impactar o mundo. E eu vi no yoga essa oportunidade. Não que eu não tivesse visto, por exemplo, no jiu-jitsu, que era algo que eu até tinha vontade de seguir em frente ensinando. Mas no yoga foi algo muito mais impactante nesse sentido, porque ele se encaixava com qualquer pessoa. Isso é uma coisa muito legal. O jiu-jitsu se encaixa? Ele se encaixa. Eu estou falando de jiu-jitsu, mas poderia ser outra coisa, tá? O jiu-jitsu ele se encaixa, mas imagina assim que é uma arte marcial, que pode ser um esporte, e que você tem um contato direto, e que você raspa, e que você se arranha, e que você pode ter uma lesão mais séria. Então, é mais difícil todo mundo se encaixar. No caso do yoga, eu acredito muito na adaptação. Eu venho falando isso nos últimos anos, assim, o quanto o yoga ele é impactante nesse sentido, porque ele se encaixa com qualquer pessoa. Tem aqui qualquer pessoa que está entrando aqui na live agora, o yoga ele se encaixa, ele pode se encaixar. Então, tudo depende da forma como o seu professor está ensinando. Então, isso é muito lindo dentro do yoga. E aí, o segundo quiser, o primeiro foi filosófico, o segundo foi o financeiro, e eu queria propagar isso, mas eu precisava que fosse uma profissão que me sustentasse. Só que na época não era viável. Então, em 2002, cara, não era viável, não era uma profissão viável que você poderia falar assim, cara, eu consigo viver bem do yoga. Eu fiz uma live agora nos últimos dias, aí nas últimas semanas, sobre isso, viver exclusivamente do yoga, profissionalmente falando. E na época era inviável. Só que alguma coisa me motivou, alguma coisa me fez seguir em frente. Então, e aí, e por que eu estou falando do lado financeiro agora, para você que está me escutando agora? Porque, em geral, as pessoas elas vão pelo lado filosófico. Só que se nós, professores, nós não fizermos a nossa profissão como professor de yoga dar certo, aquilo não vai para frente. E o lado financeiro, ele é importante você enxergar. Por que veio? Por que surgiu? Eu falei aqui no início da live, por que surgiu esse assunto hoje? Porque muitos professores que estão no processo de formação estão com dúvidas, estão inseguros. Muitos professores, né? Eu já estou falando professores porque o cara está no processo de formação, e talvez seja o seu caso. Muitos professores se sentem muito inseguros em se doar, em colocar ali o sangue, suor, lágrimas em algo e eles não conseguem enxergar. E só o lado filosófico, cara, é muito legal. Mas só o lado filosófico, como profissão, se eu estou enxergando como profissão, ele não te segura. E isso me deixa muito triste. Eu venho falando isso muito. Me deixa triste ver pessoas
que estão empolgadas, pessoas, como eu falei, que talvez tenham sido como eu, se empolgaram, se transformaram, enxergaram no yoga algo realmente impactante, e aí a pessoa decide se doar para o yoga, e aí ele não financeiramente não é viável, financeiramente ele não ganha dinheiro, financeiramente simplesmente é só mais uma coisa que ele está ali, colocando sua energia, colocando seu tempo, mas que ele não tem resultados, ele não vê resultados. Então, o resultado, ele é muito importante. Meu caso, está falando ali. Assim, ó, me deixou, eu não sei se a palavra seria preocupado ou assustado, a quantidade de pessoas que se inscreveram para a maratona que começou hoje. Inclusive, se você não se inscreveu, dá tempo, dá para se inscrever, o link está na bio, vai lá, se inscreve. Dá para assistir a primeira aula, vai ficar uns 5 dias as aulas disponíveis para vocês assistirem. E aí, a maioria das pessoas que se inscreveram, diferentemente das outras maratonas, um percentual muito grande dos inscritos são pessoas que estão começando na profissão. E são pessoas que estão inseguras. A maioria me descreveu isso. Então, eu estou inseguro em ser professor, em trabalhar exclusivamente como professor. E essa insegurança, ela vem, por um lado, de não se sentir, ou que o processo de formação não deu respaldo suficiente. Então, esse é muitos dos casos. Mas muitos não enxergam, não têm exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas na profissão. E são pessoas que querem se colocar na profissão, mas, ao mesmo tempo, tipo, se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho como me sustentar. Eu não tenho como pagar um aluguel, eu não tenho como comer. E aí, o que eu trouxe esse tema exatamente para te mostrar. Cara, é possível. É possível você ganhar bem com a profissão. Vai ser fácil? Não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Realmente, o financeiro pega bastante. Principalmente... principalmente na filosofia. Interfere na filosofia. Assim, ó, se você... Por que a gente tem que mudar esse mindset nosso como professor? Eu quero ensinar filosofia, eu quero passar adiante a filosofia. Mas, realmente, se eu não estiver ganhando bem profissionalmente, se eu não estiver ganhando dentro do que eu tracei de planos para mim, profissionais, a tendência é eu largar a mão, a tendência é eu parar. Ou a tendência é nem começar, como muitos desses casos que eu estou citando que vieram me descrever isso e me pediram para falar sobre isso, muitos desses casos são pessoas que nem largaram, elas nem começaram a fazer. Elas pararam muito antes, elas pararam quando elas estavam aprendendo. Tem vários futuros professores que simplesmente abandonaram, terminaram o curso e não colocaram em prática aquilo que ensinaram. Tá? Muitos. Isso realmente me deixou assustado, preocupado, porque são pessoas que em algum momento decidiram, em algum momento o yoga, esse bichinho do yoga entrou ali dentro dele, ele decidiu externar, ele decidiu ensinar, mas alguma coisa fez. E um dos fatores que foi citado, até aqui confirmado, um dos fatores foi financeiro. Então a gente tem que mudar esse paradigma em relação ao financeiro. O yoga, sim, é uma profissão, sim, eu tenho que ter a paixão, ele segue sendo uma filosofia, eu sigo ensinando e transformando a vida dos meus alunos. Talvez uma das coisas que mais me motivou nesses 20 anos ensinando é o brilho nos olhos dos alunos, é perceber que eu estou fazendo a diferença na vida dos alunos. Então, isso realmente foi uma das coisas motivadoras de eu estar aqui até hoje, fazendo essa live, fazendo esse conteúdo, porque é muito especial você ver que você está mudando a vida de seres humanos. E, consequentemente, a gente tem o yoga ele tem um poder de atuar na transformação do mundo e fazer com que o mundo seja melhor. Eu falei aqui de administrar o estresse. Será que o mundo não seria melhor se todas as pessoas tivessem uma respiração consciente? Se todas as pessoas conseguissem administrar os seus picos de estresse e tivessem muito menos discussões, muito menos brigas no mundo? Eu não estou falando que não ter brigas ou não ter discussões. O
O yoga não vai conseguir fazer isso, eliminar totalmente brigas e discussões. Mas, com certeza, as pessoas sendo mais conscientes, elas diminuiriam muito a quantidade de discussões no planeta. As pessoas diminuiriam muito o seu nível de estresse, teriam uma qualidade de vida muito maior. As pessoas morreriam muito menos de ataque cardíaco, por exemplo, simplesmente tendo uma respiração consciente. Então, será que o lado filosófico, cara, olha que incrível, poder ensinar isso para as pessoas, passar isso adiante. Eu já citei algumas vezes, em algumas lives aqui, que tem um trabalho, só que eu sempre esqueço o nome exato, mas existe um trabalho totalmente filantrópico, sem fins lucrativos, de profissionais na Califórnia que ensinam os presidiários, que ensinam o yoga para os presidiários. Olha que legal. Cara, pessoas que já fizeram mal para a sociedade e pessoas que podem se transformar através do yoga. Ah, Dani, então você está falando de fazer o trabalho filantrópico. Sim, o trabalho filosófico. Sim, o trabalho gratuito. Sim, eu também faço isso. Mas eu quero trazer para vocês é que é legal a gente fazer isso, é legal a gente pensar assim, mas você não pode deixar de lado que essa é a sua profissão, se você escolheu. Então você tem que se doar para ela. E você tem que fazer com que o seu trabalho seja cada vez mais valorizado. Você tem que valorizar a sua profissão. Se você não mostrar que é possível, se você não mostrar para quem está à sua volta que essa profissão é como uma outra profissão qualquer, só que ela é linda. Ela tem o aspecto da beleza muito presente, exatamente porque a gente consegue atuar no ser humano diretamente. Não é nem indiretamente, é diretamente a gente atua no ser humano. No desenvolvimento do ser humano e, consequentemente, na mudança do planeta. Porque o planeta só vai mudar, o nosso mundo só vai ser um mundo diferente se nós mudarmos os nossos pensamentos. Todos nós seres humanos. E ensinar o yoga é lindo por causa disso. Então, o lado financeiro, ele tem que ser, você tem que ter um olhar muito interessante para o lado financeiro. Não dá para simplesmente abandoná-lo. E se você não estiver ganhando bem, a tendência é você ser um exemplo para quem está à sua volta. Quando eu decidi, cara, essa vai ser a profissão, a minha profissão, eu vou doar 100% do meu tempo a ela. Quando eu decidi doar os meus 7 dias da semana para isso, isso para mim foi muito importante. Eu precisava ser exemplo para quem estava à minha volta. Vou fazer uma parte aqui. Quando eu falo que eu dou 7 dias da semana para o yoga, e eu não estou falando como praticante, eu estou falando como professor, não se compare. Se você não quer dar aulas 7 dias da semana, tá tudo certo. Você também vai poder continuar na busca pela sua valorização. Você pode ser valorizado, você pode chegar a 20 mil reais mensais sem precisar dar aula todos os dias. Tá? Então, que eu possa deixar isso claro, porque quando eu falo assim, as pessoas já se assustam. Então, para eu ser valorizado, ganhar bem e viver só do yoga, eu vou ter que trabalhar 7 dias na semana e eu não quero. Cara, não tem mal nenhum em não querer. Tá? Eu decidi ser assim. A minha esposa também é professora e ela não é como eu. Tá? Ela não tem o mesmo perfil que eu como professor. E ganha super bem. Então, assim, tudo vai depender do seu perfil como professor. O meu grande motivador são os olhos dos meus alunos. É ver como o meu aluno sai depois da aula. Esse é o meu grande motivador. Então, vamos entender assim. Ó. Eu citei 2, tem 3, tá? Então, o primeiro, filosófico. Então, esse amor pelo yoga. Então, o segundo é o lado financeiro. Então, saber que é possível, saber que pode ser a sua única profissão, saber que você pode ter resultado, que você tem todas as condições para chegar a um resultado expressivo com o yoga. Tá? Dificuldade de cobrar mais. Entendi agora, Diego. Agora entendi a lógica da pergunta. Mas, o que a gente tem que entender? Você vai levar para a maior quantidade de pessoas que você puder. Mas, ao mesmo tempo, é importante você cobrar pelo seu trabalho. E aí, quando eu falo que o yoga é igual a outra profissão qualquer, é como você deve vê-lo. É a sua profissão. Você está ensinando uma profissão linda para as pessoas.
Aquelas que tiverem condições de pagar o que você merece pelo que você oferece, pelo serviço que você oferta, pela transformação que você impacta, que você faz na vida das pessoas, a pessoa vai te pagar. Outras pessoas, você vai fazer o trabalho filantrópico, você vai fazer o trabalho gratuito, você vai fazer um trabalho sem fins lucrativos. Tem que haver essa conexão. Tá? Eu acho importante. Mas o grande dilema é que as pessoas vão pelo lado só do filantrópico, da filosofia. A maioria, porque não é a sua única profissão. Então, ele tem uma outra profissão, ele tem outra alternativa para ter um resultado financeiro. E aí, para ele, tanto faz se está ganhando bem ou não. Eu já tive pessoas na minha equipe que eu cuido dos imóveis da família. Então, o cara tem um ganho. Ele cuida, ele gerencia os imóveis da família. Depois o outro, eu tenho uma profissão, tipo, sei lá, eu tenho uma profissão, meu pai me sustenta. Também já tive pessoas na minha equipe que era assim. Então vinha o dinheiro da família e sustentava. Agora, se a gente olha como profissão, a gente tem que saber dosar esses dois, que talvez essa seja a sua dificuldade, Diogo. Então, acho que essa seja a sua dificuldade, de saber mesclar as duas coisas. Não dá para ser 8 e não dá para ser 80. Então, se você olhar só pelo lado filosófico, filantrópico, e você esquece o lado financeiro, o lado profissional, a tendência é você, em algum momento, se perder. Como eu falei aqui. Cara, é numérico, tá? A quantidade de pessoas, de professores, de excelentes professores que param de ensinar é gigante. É gigante. Provavelmente você que está me escutando agora conhece várias pessoas à sua volta que pararam de ensinar. Professores que um dia, esse cara me ensinou, esse cara foi meu professor e hoje não dá mais aula. Então, assim, se eu parar agora a pensar, a quantidade de pessoas que pararam de ensinar é gigantesca. É uma quantidade muito grande. E é triste isso. E talvez... e por quê? Porque as pessoas elas não têm um exemplo, as pessoas não conseguem, não enxergam o lado financeiro. E é importante. Eu não estou dizendo olhar só para o lado financeiro, porque se você só olha para o lado financeiro, é 80. É igual. Se você só quer ensinar o yoga para ganhar dinheiro, pode ter certeza, vai estar fadado ao insucesso, ao fracasso. Não tenho dúvida. A quantidade de pessoas que só pensavam em dinheiro e que pararam de ensinar é grande, porque um dos motivos é assim, os alunos, eles sabem que o cara está ali só pela grana. Então, o mundo ideal é você saber dosar o filosófico e o financeiro. Tá? Esse é o mundo ideal. Você dosar a ideologia por trás, a filosofia, você conseguir passar aquilo que um dia te impactou adiante, passar para a maior quantidade de pessoas que você puder. E, ao mesmo tempo, enxergar como profissão, enxergar que é viável, que é possível você viver só dela, que a sua dedicação... Agora foi. Que a sua dedicação ela vai estar totalmente voltada exclusivamente para ela, para a profissão, que a sua dedicação vai estar em realmente pegar esse lado filosófico e levar para a maior quantidade de pessoas com a maior qualidade possível. Tá? Então, essa mescla é muito importante. E o terceiro item, em relação a por que ser professor de yoga, é entender que é uma profissão promissora. Promissora nos dois quesitos. Ela é promissora em você poder mudar o mundo efetivamente, você transformar o mundo num mundo melhor. Você tem a chance disso com as técnicas do yoga, com o que o yoga ensina em termos de ética, o que o yoga nos ensina em termos de pensamentos, e por aí vai. E, ao mesmo tempo, ela é extremamente promissora financeiramente falando. Porque, como eu falei, olha à sua volta, a quantidade de pessoas que nunca fizeram yoga no mundo. É gigante. Apesar de terem muitos praticantes, não tem um número exato, mas apesar de haver um número muito grande de praticantes, apesar de nesses 2, 3 últimos anos o número de praticantes ter aumentado drasticamente, porque as pessoas enxergaram no yoga uma alternativa, principalmente no online, as alternativas que se tem como profissional, já fiz lives sobre isso aqui, grandes alternativas profissionalmente falando,
Mas o yoga em si, ele é promissor. Ele é promissor para você impactar a vida das pessoas, ele é promissor para você ter uma profissão que te traga um resultado financeiro muito maior. Tá? Agora, realmente, a gente tem que quebrar esse paradigma de que eu tenho que fazer pelo lado altruísta, ou pelo lado filantrópico, ou eu não quero cobrar pelo yoga. Você tem o direito de não cobrar pelas suas aulas, óbvio que você tem, mas você consegue mesclar. Não é 8 nem 80, chega no meio. Então, é mesclar as duas coisas, é você dosar. Então, saber que você tem como impactar a vida de pessoas que não têm condições de pagar e tem outras pessoas que vão ter condições de pagar, tá? Pelo seu trabalho, assim como pagam outros profissionais. Então, é mudar o seu pensamento, tá bem? E tem um outro paradigma que isso atrapalha muito. Então, cara, por que ser professor de yoga? E o que atrapalha? Outra coisa que apareceu aí nessas colocações dessas pessoas que estão no processo de formação, que é, Dani, eu não sou um exímio fazedor de asana, eu não sei praticar tão bem quanto outras pessoas que eu vejo. Isso não é ser professor. Uma pessoa que tira uma foto linda fazendo um asana, cara, legal, mas isso não quer dizer que ela seja uma excelente professora ou um excelente professor. Então, quebre esse paradigma. O que você tem que saber é o que é um excelente professor? É o cara que pega a filosofia, o cara, a menina, que pega a filosofia e que consegue levar essa filosofia da forma mais verdadeira possível às mãos, ao coração e à mente das pessoas. E a partir do momento que as pessoas, você conseguiu colocar essa sementinha na pessoa, aquela sementinha começa a florescer, ela começa a valorizar muito mais o yoga. Aí sim esse cara está sendo professor. Ele fazer um asana, se eu chegar aqui e fazer um asana muscular, mirabolante, cara, isso não muda nada na minha vida como professor. Legal para mim, eu me desenvolvi, eu consegui conquistar uma posição. Isso não muda nada. Você ser um exímio praticante, isso é um praticante incrível, não quer dizer que você saiba ensinar aquilo. Então, esse paradigma ele tem que ser quebrado. Então, por que ser professor de yoga? Você não vai ser professor de yoga para se tornar um praticante melhor. Não em termos corporais. Tá? Você vai se tornar um professor de yoga e vai continuar um processo evolutivo, se transformando numa pessoa melhor. Isso sem dúvida. A cada dia eu procuro ser um professor. A cada dia eu estou aprendendo alguma coisa como professor. Cada aluno que eu travo contato, eu estou aprendendo algo diferente. Cada aluno que eu travo contato, eu estou aprendendo algo diferente. Eu estou evoluindo como ser humano. Eu estou evoluindo na relação humana. Cada aluno. A forma como eu tenho que ensinar um ou outro me faz crescer. Então, o tempo inteiro, como professor, eu estou evoluindo. Mas eu tenho que deixar isso muito claro. Você não precisa ser um exímio praticante para que você seja um exímio professor. Então, se você tem isso na sua mente, principalmente quem é mais novo, que fica se comparando, assim, ó, de verdade, é assustador a quantidade de pessoas que não dão continuidade à formação porque se comparam com as outras pessoas. Muitas vezes nem se comparam com outros professores, se comparam com outros praticantes. Tá? Então, tire. Por que ser professor de yoga? Porque é uma profissão linda, que você vai impactar a vida das pessoas, que você tem a chance de transformar o mundo com o que você tem para ensinar. 2, porque é viável profissionalmente e financeiramente. É viável. Você pode viver muito bem exclusivamente do yoga. Tá? 3, a partir disso, não tenha dúvida que você tem nas mãos algo promissor e que você tem a chance de realmente fazer diferença no mundo. Então, ensinando yoga, você tem a chance de fazer a diferença no mundo. Só que não vire professor de yoga se você não vivencia o yoga. Então, não vire professor.
Se você não acredita no yoga, se você não acredita naquilo que você pratica, ou se você nunca praticou, não pense em ser professor. Pensa primeiro em ser praticante. Depois, quem sabe você vai ser professor. Mas se você já está aí, você já pratica, você fez a formação, você acreditou, cara, vai em frente. Tem tudo para dar certo. O caminho aqui, o que eu estou tentando trazer para vocês, como tudo na vida, tem um propósito real e verdadeiro. Então, tenha um propósito. Se você tem um propósito de ser professor por causa daquilo, X, por exemplo, cara, que seja verdadeiro e que você possa concretizar isso. Sendo mais valorizado como professor, ganhando muito mais, sabendo que você pode chegar ou até ultrapassar, como eu estou vendo alguns casos, ultrapassar os R$20 mil mensais como professor de yoga e viver exclusivamente dessa profissão.